Na aula anterior, nós conversamos sobre as características do artigo de opinião. A gente conversou que ele é feito na primeira pessoa, que após a sua conclusão vocês vão realizar a assinatura, que a gente tem a possibilidade de assumir uma personalidade divergente da nossa, que você tem que dizer quem é o seu opositor, e na sequência dizer o porquê a sua tese, o porquê a sua opinião deve sobrepor-se à tese desse opositor, porque a sua é mais acertada em relação a dele sobre aquele assunto. Uma pergunta ao fim do seu texto, uma pergunta retórica que não deve ser respondida. A gente viu sobre a aspas no artigo de opinião e a gente também conversou sobre paráfrase. Então o objetivo desse vídeo aqui não é ensinar para vocês esse conteúdo, porque esse conteúdo ele já foi transmitido de forma presencial para vocês em sala de aula. O que ficou remanescente ainda é eu explicar qual desses itens é obrigatório uso, qual é opcional, qual é proibido e assim sucessivamente, tá bom? Pessoal, então vamos lá. O artigo de opinião, em qualquer local do Brasil que você vai fazer, não importa se você está em São Paulo, não importa se você está em Lavras, não importa se você está em Minas Gerais, não importa o local que você esteja. O artigo de opinião, ele é sempre escrito na primeira pessoa. Então, o artigo de opinião é obrigatório o uso da primeira pessoa. A essa regra, eu só conheço no Brasil uma única exceção a essa regra, que é o Unipam. O Unipam, aqui de Patos de Minas, ele permite que você, aluno, opte entre duas opções. Ele permite que você, aluno, escreva o seu texto com primeira pessoa, conforme eu expliquei na aula anterior, mínimo de 2 marcas de primeira pessoa por parágrafo. Quanto mais marcas, melhor para você. Mas o Unipam também permite que você escreva na terceira pessoa. Sabe o que seria a terceira pessoa? Igualzinha à sua DA. E lembrando que na DA não vem nenhuma marca de primeira pessoa. Então eu estou dizendo para você que foi prestar um vestibular, caiu o artigo de opinião para você, esse foi o objeto de cobrança por parte da banca. O uso da primeira pessoa é obrigatório em qualquer artigo de opinião do Brasil inteiro. Exceção a essa regra, o Centro Universitário aqui de Patos de Minas. O Unipam permite que você escreva com primeira pessoa, mínimo de 2 marcas de primeira pessoa por parágrafo, quanto mais melhor. E também permite que você escreva na terceira pessoa, sem nenhuma marca de primeira pessoa, tal qual é a sua DA aí pra gente. Gustavo, você vira pra mim e fala o seguinte: Gustavo, eu escrevi na terceira pessoa, vai ficar igualzinho a DA? É igualzinho. A diferença é que aí você vai colocar outras características que vão destacar o seu artigo de opinião. Gustavo, qual você me indica lá no Unipam, por exemplo, que eu escrevi meu artigo de opinião na primeira ou na terceira pessoa? Sinceramente, tanto faz. Lá no Unipam, o artigo de opinião tem um valor de 20 pontos. Já tive aluno que tirou 20 pontos no Unipam escrevendo na primeira pessoa e também já tive aluno no Unipam que ganhou os 20 pontos escrevendo na terceira pessoa. Então, no Unipam, tanto faz você escrever uma O na primeira ou na terceira pessoa. A banca vai avaliar positivamente qualquer uma das duas alternativas. O que você deve se ater é: escreveu na primeira pessoa, quanto mais marcas por parágrafo, melhor para você. Escreveu na terceira, você não vai escrever nenhuma marca de primeira pessoa. Lembrando que essa regra só vale para o Unipam. Na UFO, que é outra instituição bem próxima que é a nossa cidade, que cobra artigo de opinião, e qualquer outro artigo de opinião é sempre escrito na primeira pessoa. Gustavo, agora que eu entendi que qualquer instituição do Brasil caiu a O para mim, é necessariamente na primeira pessoa e que o Unipam permite que eu opte entre essas duas alternativas. Qual você, Gustavo, me indica que eu faça, na primeira ou na terceira? Eu indico que você faça na primeira, sabe por quê? Porque eu já tive casos aqui no meu escritório a vida inteira, inclusive. Já tive aluno que falava assim: Gustavo, já que eu posso no Unipam fazer na terceira, eu vou fazer meu AO na terceira e vou fugir da primeira. Que a primeira é mais difícil, é mais complicada, eu não estou acostumado, eu, portanto, vou escrever na terceira. E eu falava com ele: tudo bem, aluno, é uma possibilidade, já que o Unipam te permite essa alternativa. Aí o que acontece? O aluno passava lá no Unipam e depois ele ia prestar outros vestibulares que não fosse o Unipam, que cobrava esse artigo de opinião, e aí ele estava destreinado, porque ele nunca escreveu um artigo de opinião na primeira pessoa. Então o que eu recomendo para você? Ainda que o Unipam possibilite a terceira pessoa, fuja da terceira. Foca na primeira, sabe por quê? Uma hora você vai prestar algum vestibular que cobra a primeira pessoa, necessariamente no artigo de opinião. E a hora que cobrar, você já vai estar preparado, porque você se preparou para sempre escrever o artigo de opinião na primeira pessoa. Pessoal, agora em relação à assinatura. A assinatura lá no artigo de opinião do Unipam, ela é proibida. Então no Unipam, você acabou a conclusão, é igualzinho a sua DA. Você acabou a conclusão, não tem mais nada ali embaixo. Enquanto que nos demais vestibulares, a exemplo da UFO, aqui no caso para a gente, acabou a sua conclusão, você vai assinar homem José, mulher José. Lembrando que é qualquer nome desde que não seja o seu. Se a banca especificar algum nome, aí você obedece à banca, porque a banca manda e a gente simplesmente acata a sugestão, a ordem da banca. A UFO, por exemplo, sempre ordena homem José, mulher José.
Mas não havendo uma recomendação de qualquer nome específico, aí vai ser qualquer nome desde que não seja o seu. Lembrando que é apenas primeiro nome, jamais sobrenome, e que a assinatura, pessoal, ela jamais vai ter ponto final para você. Então eu estou dizendo para os senhores, deixando bem claro, que a assinatura na UF é obrigatória. Você obrigatoriamente, ao acabar a conclusão, homens assinam como José, mulheres assinam como Josefa, e assim é para qualquer local do Brasil. Não importa se você está em Lavras, se você está em São Paulo, no Rio de Janeiro, caiu um artigo de opinião para você, o artigo de opinião é caracterizado pela presença de uma assinatura. Qualquer nome desde que não seja o seu, apenas primeiro nome, jamais sobrenome, a assinatura é desprovida de ponto final. Agora perceba uma diferença. No Unipam, a gente não assina esse artigo de opinião aí para nós. Então perceba, olha só, Unipam, você opta entre a primeira ou a terceira pessoa. Demais vestibulares, ao cair artigo de opinião, obrigatoriamente primeira pessoa. Unipam é proibido a assinatura de seu texto. Demais vestibulares que caem artigo de opinião, a assinatura é elemento obrigatório e avaliado no seu texto. Sobre a máscara que nós conversamos, que é você assumir uma personalidade diferente da sua. No Unipam é proibida a utilização de máscara. No Unipam você não vai assumir uma personalidade diferente da sua. Enquanto que nos demais vestibulares que cai artigo de opinião para você, o uso da máscara é um elemento opcional. Então você já começa, ó, como sou uma criança desaparecida há mais de 10 anos e fui encontrada após X idade, tenho propriedade para poder abordar o assunto. Então lembrem-se que máscara é você assumir uma personalidade diferente da sua. Você pode ser o presidente do Brasil, um juiz, um delegado, um promotor, um procurador, um professor de redação, um professor de biologia analisando o tema coronavírus em alta para nós. Então o uso da máscara em PAN é terminantemente proibido. Enquanto que nos demais vestibulares que caia artigo de opinião para você, a utilização é opcional. Sobre a contra-argumentação que nós analisamos em nossa última aula. Você usar a contra-argumentação é elemento opcional. Porém, eu quero que você entenda que é um elemento opcional, porém recomendado. A banca, ela vai avaliar positivamente você que coloca uma boa contra-argumentação. Então, olha só, Unipam, ou você escreve na primeira ou escreve na terceira pessoa. Demais vestibulares, caiu o artigo de opinião, necessariamente primeira pessoa. No Unipam é proibida a assinatura, no Unipam é proibida a máscara. Demais vestibulares, a gente necessariamente assina de forma obrigatória e a utilização da máscara vai ser opcional. Contra-argumentação, que é você apresentar o ponto de vista de alguém que é diferente, divergente do seu, e na sequência refutar esse posicionamento, refutar essa tese, é um elemento opcional. Não importa se é no Unipam ou se é em demais vestibulares. Porém, eu disse aos senhores que é um elemento opcional recomendado. Nós, banca corretora, avaliaremos com bons olhos, de forma positiva, uma contra-argumentação inserida com sucesso. A interlocução velada, que nós vimos em aula anterior, que é você realizar uma pergunta no seu artigo de opinião, e a gente viu que é proibido você apresentar uma resposta a essa pergunta, que é a famosa pergunta retórica. É uma pergunta que causa reflexão no leitor, e cada leitor vai dar uma resposta diferente a essa pergunta. Pessoal, isso aqui é um X, viu? Uma resposta diferente a essa pergunta. Ela causa reflexão no leitor. Na aula passada nós demos um exemplo, a gente analisou o São Cosme, e além do São Cosme, o Damião. E a gente viu que São Cosme e Damião, eles exerceram a vida inteira medicina de forma gratuita. E exatamente por isso eles se tornaram santos. E ao fim do texto vem uma pergunta: santo no céu ou rico na terra? Qual é a melhor opção? Percebe que isso é uma pergunta retórica. Tem gente que vai afirmar que santo no céu é a melhor opção. Tem gente que vai afirmar que é rico na terra mesmo. E está tudo certo. Pergunta retórica é uma pergunta que causa reflexão no leitor. E não existe uma resposta adequada ou inadequada. Qualquer resposta a banca vai considerar correta. Lembrem os senhores que a interlocução velada ela é um elemento opcional, tá bom? Se você quiser colocar a interlocução velada, vai estar tranquilo. Se quiser deixar de colocar, também está tranquilo. A única coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: em minha análise, eu vivo 100% de redação. Na hora de inserir a contra-argumentação, os alunos conseguem colocar. Mas na hora de inserir a interlocução velada, os alunos sabem o local adequado, que é ao fim do texto. Os alunos sabem que não devem apresentar uma resposta a essa pergunta, que cabe a cada leitor dar uma resposta diferente. Só que o aluno ele não sabe fazer uma pergunta retórica, que é uma pergunta inteligente que gera reflexão no leitor, e não existe resposta certa. Se você responde sim, se você responde não, as duas respostas estão adequadas. Então, quero que você entenda que essa interlocução velada, ela é opcional, seja no Unipam ou em demais vestibulares que cai artigo de opinião, só que ela, você me pergunta, Gustavo, ela é opcional, mas ela é recomendada igual a contra-argumentação ou não recomendada? Depende de você, candidato. Você consegue fazer uma pergunta retórica de qualidade?
Então você vai colocar. Sabe, eu não dou conta de fazer uma pergunta retórica de qualidade. Então você não vai colocar. Então a interlocução velada, ela é opcional. E a recomendação, não recomendação, depende do perfil de você aluno, depende do perfil de você candidato. Você só faz pergunta que não gera reflexão. E uma pergunta que todo mundo vai responder sim, deixe de colocar interlocução velada. Você faz uma pergunta inteligente que gera reflexão no leitor e não existe resposta adequada, insira a interlocução velada. A gente havia comentado que país verde e amarelo é uma forma conotativa de referir-se a Brasil, né? E aí eu disse para você que na DA, país verde e amarelo vem entre aspas. Conotação na DA, obrigatoriamente entre aspas. Já no artigo de opinião, ao inserir uma conotação, obrigatoriamente ela vem sem aspas. Se eu for escrever país tupiniquim na DA, aspas, país tupiniquim no AO, sem aspas. E aí você vira para mim e fala, Gustavo, eu entendi que conotação na DA sempre vem entre aspas. E conotação na O vem sem aspas. Mas ela é opcional, ela é obrigatória, como é que é? Pessoal, não precisa vir. Se você quiser colocar, é claro que pode colocar. Mas se não tiver nenhuma conotação no seu artigo de opinião, não tem problema nenhum. Em relação à paráfrase, um ponto que eu quero deixar claro para os senhores. Paráfrase não se confunde com plágio, viu? O que seria a diferença de paráfrase e plágio para nós? A prova de redação ela é conhecida sempre por ter 3 folhas diferentes. A gente sempre vai ter como primeira folha da sua prova de redação o que antigamente a gente chamava de texto motivador. Eis que com os tempos, né, o aluno reclamou e falou assim, Gustavo, não me sinto motivado a escrever uma redação com esses textos sobre o tema. Aí mudou a nomenclatura para texto de apoio. Novamente o aluno reclamou, gente, eu não me sinto apoiado a escrever uma redação com esses textos que antecedem a minha prova. Hoje a gente chegou a uma nomenclatura chamada coletâneo. Então quero que você entenda que a prova de redação em qualquer local do Brasil, ela sempre vai ter 3 folhas. A folha de rascunho para você fazer seu texto, a folha oficial para você escrever sua redação e entregar para a banca avaliar, e antecedendo, anterior a essas 2 folhas, seu texto motivador, texto de apoio, que hoje em dia nós iremos chamar de coletâneo. Eu quero que você entenda que quando você usa coletâneo, copiando o resultado, o sentido, mas as palavras são diferentes, você fez uma paráfrase. Está lá no seu texto, Gustavo joga bola. Está lá no seu texto motivador, texto de apoio, hoje conhecido como coletâneo. Você estará parafraseando se você durante o texto escrever assim, Gustavo Rezende, professor de redação, né, funcionário do Colégio Leonardo da Vinci, proprietário da Parágrafo, gosta de jogar bola, mas a sua preferência é o esporte natação. Perceba que você usou as informações da coletânea, só que você não copiou e colou, você parafraseou. Você usou com as suas palavras, se acresceu outras, trocou uma coisa de lugar, isso é parafrasear. Agora, plágio é se a coletânea trouxer Gustavo joga bola e durante seu texto você copiar igual, Gustavo joga bola. Quero que você entenda que plágio na redação jamais é admissível. Você nunca vai plagiar, copiar e colar identicamente a sua coletânea. O que você pode fazer é parafrasear. Copiar as informações com as suas palavras, copiar a ideia, o resultado, a transmissão final, só que para você chegar até o resultado, até a ideia final, as palavras serão distintas das palavras que se fazem presentes ali na coletânea para nós. Sabe a paráfrase? Ela é obrigatória, é recomendada, é opcional, é proibida, o plágio é proibido. Você jamais vai plagiar a sua coletânea. Agora a paráfrase, antigamente na UF, a paráfrase era elemento obrigatório. Você obrigatoriamente deveria se valer das informações que estavam presentes ali na coletânea, no texto motivador, no texto de apoio. Mas já faz alguns anos que a paráfrase na UF é elemento opcional. Sabe, então na UFO, eu vou prestar o vestibular da UFO no meio do ano, eu necessariamente preciso parafrasear as informações contidas no texto motivador? Não. É uma opção, é uma prerrogativa, é um direito de você candidato, de você aluno. Se quiser usar, usa, se não quiser, não usa. Minha recomendação é que sim, você se valha desse direito, se valha dessa prerrogativa e parafraseie sim a coletânea, os textos motivadores da UFO. Sabe, agora eu estou prestando Unipam, eu estou prestando IMEPAC, localizado em Araguari para nós, estou prestando Uniatenas, localizado em Paracatu, estou prestando outros vestibulares que não seja a UFO. O que eu faço com o texto motivador? Fica ao seu critério, inclusive o Enem para nós nesse caso, fica ao seu critério, parafrasear ou deixar de parafrasear. Se você quiser parafrasear a coletânea presente em cada banca, pode, mas se não quiser, não tem problema nenhum. Então acompanha aqui comigo, usa a primeira pessoa no artigo de opinião, é sempre obrigatório. Lembre-se de focar na primeira pessoa do singular, que é o eu.
penso, acredito, observo, em meu ponto de vista, em minha opinião, e deixar totalmente de escanteio o uso da primeira pessoa do plural, que é o nós. Nosso país, nossa nação, deveríamos, precisamos. Fuja do eu, foca no nós. O Unipan te dá a possibilidade de escrever na primeira ou na terceira pessoa. Te indica escrever na primeira para você já se preparar para os demais vestibulares. No Unipan é proibida a assinatura no artigo de opinião. Em demais vestibulares é elemento obrigatório. No Unipan é proibida a utilização de máscara. Nos demais vestibulares é um elemento opcional no seu artigo de opinião. Em qualquer vestibular que caia artigo de opinião, a contraargumentação é opcional, porém indicada. Em qualquer vestibular que caia artigo de opinião, a interlocução velada é opcional e recomendada para você que sabe fazer uma boa pergunta, uma pergunta retórica que cause reflexão no leitor e não tenha resposta adequada. Qualquer resposta é adequada. Conotação no artigo de opinião sem aspas. Conotação na DA com aspas. Não precisa vir conotação no seu artigo, mas se você quiser colocar país verde e amarelo, nação tupiniquim, sem aspas. Paráfrase, na UFA antigamente era obrigatório, hoje em qualquer vestibular do Brasil inteiro é opcional. Na UFA é opcional, porém eu recomendo que você faça. Nos demais vestibulares é realmente opcional. Você fazendo ou deixando de fazer a paráfrase tem problema ou não tem problema de jeito nenhum. Sabe, então quer dizer que no Enem eu posso me valer das informações desse motivador? Sim. Já tive diversos alunos que pontuaram 980 usando todas as informações presentes no texto motivador. E também já tive aluno que tirou 980 sem fazer nenhuma paráfrase do texto motivador do Enem para nós. A única característica que eu esqueci de colocar aqui no quadro, que nós vimos na aula passada, é em relação ao título. Pessoal, o título no artigo de opinião, ele sempre vai ser obrigatório, ainda que a banca não solicite para você, contrariamente à DA. Nós vimos que na dissertação argumentativa o título sempre vai ser opcional, sempre vai ser facultativo e só é obrigatório na DA o título se a banca pedir. Se a banca não pediu, quer dizer que o título na DA vai ser opcional e sendo opcional, eu recomendei aos senhores que vocês não coloquem, que título não se ganha ponto com ele, arrisca-se perder se ele apresentar qualquer vertente de erro. Já no artigo de opinião, o título é sempre obrigatório, ainda que a banca não solicite. Não importa se você está no Unipan, na UF ou em qualquer outra banca que esteja cobrando artigo de opinião de você.